Boa tarde, povo de Deus. Tudo bem? Que alegria ter você aqui nessa tarde, viu? Olha, meu coração está feliz, que bom te ver por aqui. E é uma alegria estar aqui em Limeira novamente, né? Eu estive aqui, se eu não me engano, foi em 2018, né? Quem estava aqui quando eu vim pela primeira vez? Olha, glória a Deus, né? Hoje Deus vai falar conosco, a presença mais importante é a do Espírito Santo, né? E você com certeza vai ser cheia dele, em o nome do Senhor Jesus, amém? Já disse uma boa tarde para essa sua amiga do lado? Diga para ela, boa tarde, tudo bem? Pastora, mas eu estou falando boa tarde, mas eu vim com ela na van. Então fala que ela está bonita, né? Fala, ai, como você está bonita hoje. Se ninguém fala, deixa que eu falo, né? Aí você fala assim, muito obrigada, você também. É ou não é, pessoal? A gente é educado, né? A gente tem que responder de volta. Ah, pastora, mas isso aí é tudo falsidade. Shhh, fala nada pra ninguém, deixa eu ouvir que é bom. É nada, é falsidade, nada, é coisa boa, né? E glória a Deus por isso. Vamos nos assentar? Já falo mais com você daqui a pouquinho. Glória a Deus. Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Aleluia. Quem aqui nunca me viu? Pastora, eu não sei nem de onde que a senhora veio. Levanta assim a mão. Vou me apresentar então. Eu sou a pastora Thaís Benevente, tenho estado à frente do trabalho das mulheres que vencem esse ano aí, já fazendo 5 anos na frente desse trabalho bonito, né? E glória a Deus por isso. E Deus tem me usado, pessoal, aonde eu tenho ido, presta atenção aqui, ó. Aonde eu tenho ido, Deus tem se manifestado de maneira muito linda. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente é só um vasinho de barro, né? E Deus vai usando a gente, pessoas têm sido curadas, transformadas, mas principalmente, aonde eu tenho ido, mulheres têm tendo o coração sendo transformado, entendendo o que a palavra de Deus diz acerca delas. E é isso que eu quero que Deus faça com você nessa noite, em nome de Jesus. Ninguém nasceu para sofrer. Pode ter certeza disso. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para ter uma vida de peleja, de deserto. Ninguém. Você pode ter tido até hoje uma vida assim, de grandes decepções. Mas isso não quer dizer que é o plano de Deus para você. Porque o plano de Deus para nós, a Bíblia diz que a vontade que Ele tem para mim e para você, ela é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que eu quero viver, amém? Em nome de Jesus. O problema, sabe qual é? É que às vezes a gente acha que a nossa vontade é a melhor, né? E aí a gente fala para Deus abençoar todas as nossas vontades e os nossos quereres, né? Mas sem a gente se preocupar em saber ao menos o que é que Deus quer para mim, o que é que Deus quer de mim. Porque se a gente vivesse verdadeiramente o que Deus quer para nós, pode ter certeza que nenhuma lágrima você ia ter derramado. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o que ele tem para nós? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É o que nós precisamos tomar posse, minha irmã. E nessa quase noite, eu quero te ensinar aí a viver esses planos de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Eu tenho andado também ao lado de 2 grandes homens de Deus, pastor Jaime de Amorim Campos, missionário R.R. Soares. E o que esses homens têm me ensinado através do Espírito Santo, eu quero ensinar você também. Você recebe em nome de Jesus? Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, começando, não é a mensagem principal, mas eu quero que você abra em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3 nos mostra uma carta de Paulo que ele escreveu aos Filipenses. É uma carta muito importante, eu vou explicar para você daqui a pouquinho. Nós estamos falando sobre conquista, não é? Sobre conquistar. E nós vamos entender o que isso quer dizer na nossa vida. Eu ministrei essa palavra na nossa sede estadual de São Paulo, muitos até acompanharam pelo YouTube. Mas eu creio que nessa noite, ou melhor, nessa tarde, quase noite, a gente vai ouvir Deus falando conosco de maneira poderosa. Amém? Glória a Deus. Filipenses aonde, pastora? Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para onde, igreja? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha aqui para mim toda a igreja. Eu explicava que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, porque os Filipenses foi a única igreja que não descreditou, ou seja, que desacreditou de Paulo quando ele foi preso. Preso estava Paulo nesse momento em Roma. Então ele estava preso, impossibilitado de falar do nome de Jesus, mas a Bíblia, os estudiosos dizem que Paulo estava pregando para todos que estavam na prisão, inclusive os guardas. A igreja de Filipos foi a única espiritual que entendeu, pessoal, tem um propósito para Paulo ter sido preso, vamos ficar firme. Paulo abriu várias igrejas, por onde ele passava ele abria igreja. E falava, olha, você é o líder agora, você vai ficar firme aqui, e eu vou ministrar a palavra em outros lugares e abrir outras igrejas. Falar de Jesus para outras pessoas. Esse era o ministério de Paulo, quem está entendendo? Paulo, perseguido, foi preso, e apenas os filipenses então entenderam, peraí, por que apenas os filipenses? Porque as outras igrejas começaram a duvidar do poder de Deus na vida do Paulo. Peraí, mas Paulo não fala de Jesus para a gente, não fala do poder de Deus, como é que ele foi preso agora? Cadê o Deus que estava com ele até ontem? Pessoas carnais não vão entender a luta que enfrentamos. Se você é uma pessoa espiritual, a Bíblia diz que o espiritual discerne bem todas as coisas, ou seja, ele identifica bem o que está acontecendo. Peraí, estou enfrentando uma batalha espiritual aqui. Eu vou bater de frente? Vou gritar mais alto para ser respeitada? Vou falar duro, que é aí que ele vai entender, que ele vai aprender? De maneira nenhuma. Batalhas espirituais se vencem espiritualmente. E a igreja de Filipos tinha isso muito claro dentro deles. Pessoal, vamos continuar, vamos orar por Paulo. Paulo está sendo usado lá na prisão mesmo. E Deus vai falando, e Deus vai conduzindo a gente. E ele então escreve uma carta com muita gratidão, que é essa carta que você está lendo agora. E lá no versículo 12, ele diz, eu não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele diz aqui, mas eu prossigo para alcançar aquilo. Em outras traduções não diz preso, diz conquistado. Ele diz, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também conquistado por Jesus Cristo. Paulo teve uma história linda de conquista e de amor por Jesus. Paulo que estava no caminho para Damasco, no caminho de Damasco, para perseguir quem? Cristãos. Ele era um fariseu que sabia muito da lei e falou, esses caras são loucos, quem que esse Jesus pensa que ele é? Não, eu vou perseguir todo mundo, eles estão tudo errado. O Paulo é o que hoje nós podemos dizer que Paulo era como se fosse um conhecido extremista. Ele era um extremista da lei. Então quando ouviu falar de Jesus, esse cara é um herege. Quem ele pensa que é? Não, vamos atrás dele. E todo mundo que crê nesse Jesus vai entender a verdade. Então, no caminho, Jesus tem um encontro com ele, Saulo, por que me persegues? E aí nós já sabemos o desfecho da história, ele fica cego por 3 dias, e Deus vai falando com ele então se torna um dos maiores evangelistas da Bíblia Sagrada. Então, todas as coisas aconteceram. Então, ele estava falando assim, eu não alcancei nada disso. Mas eu prossigo para alcançar aquilo que fui conquistado. Por que Paulo foi conquistado por Jesus? Para que ele pudesse conquistar mais e mais pessoas. Minha irmã, olha aqui para mim. Você está hoje sentadinha nesse banco porque alguém pagou o preço para que você estivesse aqui. Alguém orou por você. Alguém jejuou por você. Alguém insistiu em você. Em te convidar, em trazer, em interceder. Então você hoje não está aqui em vão. Você está aqui hoje por um propósito. Hoje, que eu digo, não é na reunião da Thaís, não. É na igreja de Cristo. Não é nessa reunião especial, cheia de rosa, não. É na presença de Deus. Então, hoje, para você estar na presença de Deus, alguém orou por você. Aí agora, quando chega a tua vez de orar pelo marido, pelo filho, você quer desanimar? Que história é essa? Não faça isso. Deus conta com você e espera também isso de você. Porque Ele te fortaleceu para estar aqui hoje, para que você fortalecesse a outros. Paulo foi conquistado para conquistar e mais almas.
Era exatamente isso que ele estava ensinando aqui, àquela igreja. E ele estava dizendo, irmãos, não julgo que haja alcançado isso, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Paulo estava dizendo o que para eles? Pessoal, eu já tive muito. Quem lembra quando eu fui abrindo igreja, eu tinha prosperidade, o povo enviava o dinheiro para as missões? Era isso que Paulo estava falando aqui. Mas agora ninguém está dando crédito, porque eu estou aqui preso. Então, como eu estou preso, as pessoas não estão me dando crédito. Eu não ligo para nada disso. Ele estava dizendo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Tem gente que alimenta o passado como se aquilo fosse o presente dela. Tem pessoas que estão alimentando o passado como se aquilo fosse mudar alguma coisa do futuro delas. O passado passou, minha filha. Ah, mas eu não sei porque que ele fez isso comigo, adulterou, fez um monte de coisa errada, gritou, esperneou, bateu, seja lá o que aconteceu. Seja lá o que possa ter acontecido na sua vida, Paulo está ensinando a igreja. Filipenses, não era não, é eu e você agora. Paulo está ensinando a mim e a você que ele estava dizendo, eu vou esquecer das coisas que atrás ficavam. Se eu tinha prosperidade, hoje eu não estou tendo, eu vou esquecer. Eu vou ficar com a mente presa lá atrás. Ai, a gente era tão feliz, olha só, que belezinha. Olha como a gente era unido. Nada, minha irmã, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz a Bíblia Sagrada. Eu vou ficar chorando as pitangas porque um dia eu fui feliz. Não, eu vou me preparar, porque eu vou ser muito mais, porque é isso que a Bíblia diz a meu respeito. Ah, eu achava que eu era feliz. Você era feliz, às vezes estava lá vendo aquelas fotos antigas, até que você estava com cachaça na cabeça. E você acha que você era feliz naquela época? Você estava na ignorância, você estava presa. Se morresse, ia para o inferno. É coisa séria, pessoal, que eu estou falando aqui hoje. A gente fica com a visão curta, limitada, porque é o jeito que o mundo lá fora quer que a gente pense. Eu estava conversando com meu marido hoje e ontem, nós estávamos falando sobre isso. A quantidade de jovens presos na ansiedade e na depressão. E não é só jovens não, está todo mundo também com a ciência conseguindo adquirir esse diagnóstico de uma maneira precoce. E nós então estamos identificando que muitas pessoas estão enfrentando essa batalha na mente. Mas o número de jovens é absurdo que está com esse problema. E a gente veio debatendo, eu falei assim, e eu até levei uma psicóloga no programa das mulheres que veio e que falava sobre isso. E eu vim conversando com ele, eu falei, sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas estão imediatistas. Se não é para agora, então minha vida acabou. A gente não tem mais paciência para esperar. Por que hoje os filhos dessa geração não obedecem mais os pais? Por que os filhos dessa geração não são como da outras gerações, que era só o pai olhar e você engolia seco e saía até de frente? Hã? Quem viveu isso? Pois é, eu também cheguei a viver isso. Meu pai só olhava e falei, Jesus, misericórdia. E saía. Hoje não, você olha, você fica com o olho seco e a criança faz o que quer na tua cara. O jovem também. Por quê? Porque você não é a única. É culpa sua, eu que sou uma péssima mãe? Cuidado para o inimigo não entrar na tua mente e acabar com a sua vida. Ah, eu sou uma péssima mãe porque eu não dou atenção? Porque eles não foram ensinados a esperar. Hoje, eu não digo só o celular. O celular, internet, computador, é tudo lindo, é maravilhoso. Se saber usar. Porque se não soubermos usar, a tecnologia, a globalização e tudo mais, vai roubando a paciência das pessoas. Eu vou chegar lá, não vou me perder não. Então, as pessoas estão, à base de um clique, elas têm o que elas querem. Antigamente, a minha filha esses dias falou, mamãe, o que é um ornitorrinco? Falei, fácil. Pega lá o celular da mamãe e vamos ver no Google. Vou mostrar para você a imagem. A criança, não foi... na minha época era Barça. Você tinha que pegar a Barça para ver alguma coisa assim. Era chique quem tinha Barça. O pastor Jaime estava falando até isso hoje. Quem sabe aqui o que era Barça? Meu Deus, misericórdia. Eu estou mais velha que o povo da igreja. Barça era uma enciclopédia que tinha de A a Z, não era isso?
Aí você via lá, tudo que começava com A. Era tipo um dicionário, só que tinha imagens, explicação científica, um monte de coisa, né? Então a gente tinha que ir atrás. Muitas vezes a gente tinha que esperar uma semana para ter a resposta de uma das nossas questões existenciais, ou sei lá o quê, né? Hoje não. Hoje até para cozinhar. Ih, não deu tempo. Vamos lá, pede para entregar um negócio aqui. Pede lá para entregar a comida. Hã? Estou errada? Aí você quer ensinar uma criança, um adolescente, que ele tem que esperar. Você vai na fila de um banco com uma criança que você vai demorar 40 minutos, não leva, filha. Senão você vai passar nervoso. Não tem mais aquela... Nem no celular eles estão se aguentando mais. Você dá um joguinho, é muito chato, não quero, troca. Porque não quer mais. Não, isso é muito sério para nós. Tem que gerar em nós também. Nós estamos assim, não são só as crianças. Se o casamento não está dando certo, é melhor trocar. Se o filho não me ouve, é melhor largar a mão, entregar na mão de Deus. Se o filho não me ouve, é melhor largar dentro da escolinha que a tia ensina. A gente está assim. Nós estamos assim. Porque não sabemos esperar em Deus. Não sabemos ter paciência para ensinar. Eu vejo os meus filhos impacientes, eu vejo um retrato de mim. Eu vejo os meus filhos impacientes, eu tenho até misericórdia. Eu falo, meu Deus, eu sou isso aí. Eu sou isso aí. Eu sou essa mulher atarefada, cheia de coisa para fazer, que não consegue dar atenção às vezes. É coisa séria, pessoal. Então, por que eu estou falando isso hoje? Paulo estava dizendo, eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo. Só consegue avançar na vida quem tem alvo. Mas hoje eu não vou falar do alvo de você ter uma casa própria, o seu carro melhor. Não. O alvo que Paulo estava dizendo aqui era da salvação. Vou te falar isso para a sua vida. Se você quer prosseguir na sua vida, então que o seu alvo tem que ser Jesus. Seu alvo tem que ser em crescer com Ele. Ah, pastora, mas a senhora está falando bobagem, porque o meu casamento que está na luta, é o meu casamento que é uma batalha, é a minha saúde, é o meu corpo. Vou repetir para você. Se o seu alvo não for Jesus, você não vai prosseguir em nenhuma área da sua vida. Em nenhuma área da sua vida podemos prosseguir sem Jesus. A Bíblia nos ensina, sem mim, Jesus disse, nada. Ele pode até abençoar um projeto ou outro que você ore. Mas você nunca talvez tenha tido coragem de dizer a Ele, Deus, qual é o teu plano para mim? Qual é o seu projeto para mim? Que é Ele que eu quero viver. Os jovens de hoje não oram a Deus para saber com quem Ele vai mostrar para casar. Você quer escolher o cara? Fala, Deus, é esse. É esse, pronto, acabou. Que eu quero. E quando o marido, pastor, mas eu casei no mundão, agora eu estou arrependida. O que foi? Agora tu virou santa e ele não presta. Aprenda a ter com ele a misericórdia que Jesus teve por você. Recentemente eu estava na casa de um pastor, amigo meu, e eu, meu esposo, esse pastor e a esposa dele, nós estávamos ali conversando. E esse pastor contou um caso curioso, que foi, ele atendeu um rapaz, já era antigo já esse rapaz de igreja, mas de repente ele chegou ávido para fazer a obra. Pastor, eu quero tocar bateria, eu quero tocar teclado, quero consertar a luz, quero fazer tudo aqui, pastor. Nossa, eu amo a obra. Ai, que lindo, irmão. Vem então. Começou. Mas não deu uma semana, pastor, posso falar com o senhor um pouquinho? Claro, irmão, vamos lá conversar. Pastor, eu não vou vir mais na igreja, não. Aí falou, o que houve, irmão? Não, eu estava falando com Deus, eu estava meditando e está tudo errado o jeito que a gente está fazendo. Aí ele, tá, então me fala, onde é que você viu isso? Não, porque olha só, a gente pode buscar Deus em casa, e ali na nossa casa, a gente tem mais comunhão, e a gente tem não sei o quê. Cuidado, irmão, a gente quer ficar maduro,
sozinho na fé e a gente vai se lascar. Essa é a verdade. Olha só, quando você passa pelo batismo nas águas, você mergulhou o corpo, saiu a nova criatura. Só que aquela velha bagagem dentro da sua alma ainda está lá. Sim ou não? Você mergulhou nas águas, ai que lindo, sou santa agora. Não. A criatura, a velha Thaís morre para então vir a nova Thaís. Ela é uma nova, nenhuma condenação há para aquela Thaís. Porém, se eu não praticar novas obras, eu não permanecerei no caminho. Então eu vou me despindo do velho homem, é o que Paulo está falando, vou prosseguindo para o alvo, né? Então eu vou desfazendo certas companhias, eu vou deixar de frequentar certos lugares, eu vou deixar de falar certas palavras, de assistir certas coisas, para que eu possa então me preencher de Deus, pensar nas coisas do alto, e então aprender a ser imitador de Cristo, porque foi isso que ele mandou a gente fazer, sede meus imitadores. Se eu tiver que imitar alguém, vou imitar Jesus. Então, você começa a ser imitador de Cristo. Eu digo isso para jovens, para mulheres, né? Vai postar alguma coisa na internet, vai fazer tal coisa. Eu penso assim, ó, eu faço isso comigo até hoje. Jesus postaria? Jesus responderia o marido desse jeito? Jesus trataria um filho assim? Se você fizer essa pergunta para você mesmo, você vai saber como agir. Jesus faria? Jesus falaria? Então, essa é uma das coisas para você vencer. Então, aquele jovem, ele começou a ser ludibriado por Satanás, achando que ele poderia dar conta de si mesmo sozinho. Você, quando está nesse processo que eu te contei aqui agora, você está novo na fé, você está como um bebê. Você não acabou de nascer de novo? Sim ou não? Quem nasce já sai andando, correndo? Não, tem que ser engatinhando. O pastor vai ensinar, não, irmão, ó, isso aqui, deixa eu te ensinar a doutrina agora. Porque aqui a gente fala de vitória, de conquista, de maravilha do poder de Deus, de milagre, a gente fala. Mas a igreja também tem que doutrinar os seus bebês. Sim ou não? Senão é o que está acontecendo aí fora, que o povo está virando crente, mas o povo está casando, descasando, está fazendo o que quer, está fazendo o que dá na telha, e está marcando o corpo, está furando tudo, está... É uma loucura, porque não tem doutrina. Não está sendo o quê? Ensinado na palavra. Não está sendo ensinado a ser nova criatura. Aí você quer virar um adulto, assim que você nasceu? Aí você vai para onde? Você vai para a internet. Eu posso divorciar? O que a Bíblia diz sobre o divórcio? Aí você vai lá, você vai achar trocentos mil pregadores, uns que defendem, que estão na carne, outros que não sabem nem o que estão falando, que também nasceram ontem, já quer sair ensinando por aí. Você não sabe da fonte que você vai beber aquilo. E aí o que vai acontecer? Ao invés de você beber o leitinho, você vai beber um veneninho. Ao invés de você beber o leite para você crescer, você vai querer comer a carne, que já é um bifão sólido, e você vai engasgar. Não vai ter estrutura para entender a mensagem que está lendo ali. Quem está entendendo? Então, Paulo ensinava com todo esse cuidado. E o que aconteceu com esse menino? Ele quis ficar na casa dele. Você pode buscar Deus na sua casa? Claro que pode, deve. Mas isso não é igreja. Eu falei com ele hoje, eu falei, pastor, já ligou para o seu jovem lá? Pergunta para ele quantas almas ele ganhou lá dentro do quarto dele. Estou falando bobagem aqui? Jesus nos conquistou para nós conquistarmos. Adorar, eu vou adorar lá na glória. Ninguém se converte para ficar adorando sozinho no teu quarto. Eu sinto muito lhe dizer isso. Mas você se converteu para você ganhar seu filho, seu marido, seu vizinho e todos ao seu redor. Para que você seja um testemunho vivo. Não é para você só receber, achando que Deus é o gênio da lâmpada, que você vai esfregar, ele vai sair, olá! E aí você vai falar, eu quero fazer 3 pedidos. Isso não é Deus. Deus é um Deus que abençoa, que abre portas, que prospera? É, mas Ele é um Deus que limpa você de dentro para fora, é um Deus que quer salvar você, que você vá morar na eternidade com Ele, e para isso acontecer, Ele precisa cavucar o seu ser, tirar toda aquela velha bagagem, e isso tudo demora, isso tudo se constrói, e isso tudo ainda está sendo construído no povo de Deus.
Mas o povo não tem paciência. A gente fala das crianças, mas volta a repetir. O povo não tem tido paciência. Coitado desse jovem. Falei, pastor, liga lá para ele. Quantas almas ele ganhou para Jesus lá? Nenhuma. São os talentos. O que você fez com o teu talento? Eu enterrei ele. Então você não vai entrar, meu irmão. Entende? Quem está entendendo aqui? É coisa séria que eu estou falando hoje. Às vezes você chegou aqui hoje pensando em desistir de si mesma. Desistir da vida. Desistir do teu filho, do teu casamento. Desistir de si mesma por causa da doença. Eu vou aceitar isso aí porque... o médico disse que eu vou morrer com isso, mas não vou morrer disso. Gente... A Bíblia diz em Gênesis que tudo que Deus criou é bom. Então eu não tenho que aceitar doença nenhuma no meu corpo, porque não foi Ele que me trouxe essa. Doença não é prova, doença é de Satanás. Eu estou enfrentando uma prova. Que prova? Não. Maldição não é prova. A gente é provado quando a gente é obrigado a negar a nós mesmos, quando justamente a gente quer desistir. Isso é prova. Mas eu não vou desistir, eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Daquilo que Deus conquistou para mim, através da morte de cruz. Nós estamos na Semana Santa. Ontem você chorou e adorou a Deus na sexta-feira da paixão, para que você, então, entendesse que alguém morreu por você. Quantas de nós aqui, um dia já não oramos a Deus, dizendo, Deus, me dá uma prova do teu amor. Me dá uma prova de que o Senhor me ama, de que o Senhor tem um plano na minha vida. Eu tenho certeza que você não teve resposta nenhuma. Sabe por quê? Porque Ele já te deu a resposta. O Filho dele foi a resposta. Jesus foi a resposta que nós precisávamos. Minha irmã, nunca mais ore pedindo prova do amor de Deus, porque Ele já foi dada. Nunca mais ore, Deus, me dá uma prova de que o Senhor está comigo. Se você está viva, respirando, é porque Ele está com você. É simples assim. Porque se Ele tivesse virado as costas para você, você estava fulminada aqui no chão agora. O fôlego de vida que está em você foi Deus quem colocou. Então, se você está aqui hoje, sentadinha, me ouvindo, se você tem 15 ou se você tem 99 anos, é porque Deus tem um plano na sua vida ainda. A história para você não acabou. Deus tem vitória para você e não só para você, para o seu neto, para o seu vizinho, para todas as pessoas que estão ao seu redor, sua família. Começando dentro de você. E aí eu quero lembrar, eu vou contar bem brevemente, de uma história que está agora lá em João. João, capítulo de número 8. João 8. Diga glória a Deus. Deus é bom demais. Diga, sai para lá, doença. Aqui não. É isso aí. João 8. Vou contar bem brevemente essa história. Uma história de uma mulher que foi conquistada também por Jesus. Agora a gente volta lá na história de Cristo, onde diz o seguinte para nós. Quem já achou, diga glória a Deus. Quem não achou, pode acompanhar ali. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou e foi para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Presta atenção aqui em mim, toda a igreja. Jesus Cristo tinha passado por uma situação, que eu não li aqui, mas foi um pouco antes, onde as pessoas começaram a duvidar que ele era o Messias. Jesus? Quem que é esse cara? Jesus é o Messias, aquele que estava prometido, aquele que os profetas diziam. Jesus? Feio assim? A Bíblia diz que ele era bonito? Não, ele não tinha formosura, diz a Bíblia Sagrada. Feio assim? Da Galileia? Imagina, não pode ser esse cara. Não, mas você não está vendo os milagres, as coisas que estão acontecendo? Não é não. Eu posso me colocar no lugar de Jesus. Imagina você. Eu tenho certeza que você passa por momentos como esse quando você vem na igreja, o pastor prega, campanha de quarta-feira, você sai feliz da vida, hoje é o dia da minha vitória, hoje eu vou chegar em casa e a bênção de Deus vai chegar comigo. Glória a Deus. Aí você chega em casa, está tudo igual ou pior. O marido saiu, está largado no bar desde de manhã. Fala, praga, não muda mesmo. Já vai anulando sua bênção aí, já vai, né? Praga, fui lá, fiquei até agora na igreja. Deus, e o negócio que eu confessei agora, o pastor falou, eu trouxe o azeite, Deus.
Oh, Deus. Onde eu estou errando, Deus? É assim ou não é? Deus, meu filho, Deus. Filho é herança, filho é promessa de Deus para nós, é herança. E então, quando você fica dessa maneira, eu imagino como Jesus também ficou aqui. Jesus sabia que ele era o Messias, o Filho de Deus, que ele tinha sido enviado para ser sacrificado por nós. Mas eu imagino o turbilhão de emoções que Jesus passou aqui pensando, pô, eu vou ter que morrer por eles, que não entendem que sou eu. Eles não reconhecem que sou eu. A Bíblia diz que Jesus não vai para casa. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. A maioria jogou a lepra em Jesus. Não, não é esse não, não é esse não. O que pode vir bom da Galileia? Não, não é Jesus. E aí a Bíblia diz no versículo anterior ao que a gente leu, que todos foram para casa. E cada um foi para sua casa. É assim que o inimigo age. O inimigo, as pessoas são usadas para tirar nossa paz. Depois eles estão em casa, tranquilo. E quem está sofrendo? Você. É assim ou não é? A pessoa vai lá, fala um monte na tua orelha, você que fica com aquilo remoendo, e a pessoa está tranquila, nem sabe que te feriu. Por isso eu digo, não leve nada para o lado pessoal. Ore a Deus. Machucou? Te feriu? Coloca no altar de Deus que é Ele que te sara. Não espera que é o outro que falou que vai te sarar, não. Bobagem esperar isso de alguém. Grande bobagem, porque a pessoa às vezes nem sabe que te feriu. Fez sem querer, fez involuntário, falou, e aí você que sofre. O povo foi para casa, e Jesus foi para onde? Foi para casa também? Chorar? Não. A Bíblia diz, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras é um lugar onde as pessoas têm a vista linda da cidade de Davi, Jerusalém. E por que ele foi para lá? Eu acredito que Jesus tenha ido para lá se isolar, para lembrar de quem ele era em Deus. Qual era a missão dele ali? Às vezes precisamos ter momentos como esse. Minha irmã, a luta está grande, a batalha está difícil para você, então passe momentos com Deus. Porque Ele é o único que vai poder te consolar e, além de te consolar, te dar uma palavra de esperança, de fé, de vitória. O problema, sabe qual é? É que quando a gente está tristinho, a gente vai querer se consolar com alguém. Com um amigo, com uma amiga. Esperar isso do marido, de um filho. Ah, meu filho não me dá atenção. Depois que casou com aquela mulher, casou com aquela moça lá, ela faz a cabeça dele, pastora. Ixi, eu atendo várias assim. Ai, Jesus. Entendo a dor delas. Mas é bom ouvir o outro lado também. Não é? Ah, depois que casou com ela, tem mãe que é ciumenta. Está amarrado esse demônio, irmã. Você foi um ser criado independente do teu filho. Ah, pastor, aí na Páscoa, falou que não vem almoçar comigo. Deixa ele viver, minha irmã, vida dele. Vai se unir à sua mulher e vai ser os dois uma só carne. Ai, pastora, não. Aceite o plano que Jesus tem para você. Você é um ser só individual. Deus quer tratar com cada um individualmente. E pela manhã cedo, Jesus passou a madrugada num refúgio com Deus e pela manhã cedo voltou e foi para onde? Para casa? Foi para onde? Para o templo fazer o quê? Ouvir a palavra? Ele foi ensinar. Deixa eu falar para quem faz a obra aqui, ó. O altar te renova. O altar renova o pregador. O pregador está triste, está abatido. Ah, eu vou desistir de tudo. Irmão, só não sai do altar. Porque se você sair do altar, aí que você vai desistir mesmo. Pode ter certeza disso. É o altar que renova o homem e a mulher de Deus. E aqui, o Senhor Jesus já renovado, porque Ele passou a madrugada com Deus, Ele volta então com argumento. Ele vem já cheio. E a Bíblia diz que uma multidão seguia Ele. Olha aqui no versículo de número 2 ainda. Todo o povo vinha ter com Ele. E assentando-se, os ensinava. Estava cheio de gente ali. O que aconteceu no versículo 3? Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha aqui para mim, toda a igreja. O inimigo, Satanás, o opositor da sua alma, o seu maior inimigo nessa terra não é seu marido, seu filho, seu vizinho que grita, que põe o som alto.
seu maior inimigo nessa terra é Satanás. Põe isso na tua cabecinha, tá bom? Então, sabendo que o seu inimigo é Satanás, você vai se encher das armas para você lutar contra ele. É no berro? É no grito? Não, é no conhecimento da palavra. Se você tem o conhecimento das Escrituras, você vai dizer, por exemplo, para um sintoma de depressão, quando vier a angústia, quando vier a opressão, você tem a palavra, que é a arma, e você vai dizer: Satanás, o meu corpo é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que eu já fui curada pelas pisaduras do Senhor Jesus. Isso é arma espiritual. É difícil fazer isso? É difícil fazer isso? Mas você sabe por que o povo não faz? Por que o povo não faz? Porque o povo não conhece. Estou errada, pessoal? O povo não conhece a palavra. Por não conhecer a palavra, não sabe que arma usar. Não sabe que arma usar. Aí você vai usar a mesma arma de sempre, que até hoje nunca deu certo. Vai usar o grito, vai usar a polícia, vai usar outras coisas, que até hoje não adiantou, só pioraram. Então, Jesus, aqui no meio da multidão, o que o inimigo quer fazer com a gente? O que o inimigo quer fazer com você? Primeiro alvo dele, tirar a sua salvação. O inimigo não quer que você vá para o céu, tá? Não quer destruir seu casamento, levar seu filho para as drogas. Não é esse o objetivo de Satanás. Satanás quer fazer da sua vida um inferno para que você perca Mas para você perder a salvação, primeiro você tem que perder o quê? A fé. Se você perder a sua fé, aí você perdeu tudo que você podia ter nessa vida. Porque se você tem fé, tudo que você enfrenta de ruim vai ser transformado. Então Satanás faz tudo contra você para roubar a sua fé. Foi o que ele fez com aquela mulher adúltera. Aquela mulher, olha aqui para mim, já estava perdida. Já devia estar no 25º, sei lá quanto, adultério. Ela foi pegar no ato, ou seja, ela nem se preocupou se os outros iam pegar ela no flagra ou não. Aquela mulher já estava perdida. A Bíblia diz que os fariseus foram lá, caçaram contra ela, pegaram ela, ela falou assim, colocou ela onde, igreja? Colocou ela onde? No meio. Satanás quis fazer com que aquela mulher, que o lugar estava vazio ou estava cheio? O lugar estava cheio de gente. Pegaram ela, colocaram bem no meio da multidão. Está aqui, ó Jesus. O que o inimigo quis fazer? Envergonhar a mulher e envergonhar Jesus. Satanás tentou envergonhar Jesus. Não vai tentar fazer isso conosco? Quantas vezes você foi orar, aí você, na hora que você está naquela oração, que você pensa, nossa, que lindo. Aí vem o inimigo na tua mente. Mas aquela palavra que você falou, ó, Deus não está ouvindo tua oração, não. Mas lembra daquele dia lá que você fez isso aqui? É ou não é assim? É uma acusação atrás de acusação. Satanás está sempre tentando colocar você no meio para te envergonhar. Jogar na sua cara o seu passado. Mas o que Paulo falou lá na frente? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Seja boa ou ruim. Ruim, eu jogo no esquecimento. E boas, eu só vivo numa boa lembrança. Lembra daquele dia? Foi gostoso, né? Foi, mas nossa, o que Jesus tem para nós é muito melhor. Jesus tem abundância de vida para nós. Isso é lembrar com carinho do passado que você viveu bom. Mas não com aquela amargura. Não é assim. Não é? Então, os inimigos tentando envergonhar Jesus, aquela mulher. E o que diz no versículo 6? Jesus é lindo, vai nos ensinar nessa noite para a gente orar aqui. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Olha aí o inimigo, ó. Minha irmã, o inimigo vai fazer de tudo para você cair em tentação. Mas não é a tentação da bebida, do cigarro, da droga, não. É a tentação de você desanimar mesmo. De você acordar, colocar os 2 pés no chão e falar assim, meu Deus do céu, essa vida não presta. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu odeio meu trabalho, não gosto dele, estou indo por ir. Meu casamento está de mal a pior. Eu não gosto do que eu vejo no espelho. Meus filhos não me respeitam. Para que eu vivo? Muitas mulheres estão nessa situação. Estou com uma doença que o médico disse que não sabe o que é, que não tem jeito. Passo mal por causa da diabetes, da pressão alta. Vivo tendo que depender dos outros. Que vida, pessoal. Até quando vamos aceitar essa vida? Será que essa é a vida que Jesus planejou para nós?
Será que foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário? Até quando a gente vai dizer que serve Jesus e vamos continuar levando uma mala pesada pra caramba, um fardo, um jugo que não é nosso? Jesus nos ensinou a levar o fardo dele e o jugo dele. O jugo de Jesus foi feito para nós. Quem sabe aqui o que é jugo? O que é jugo? É aquela madeira, né? Que você coloca assim no cavalo, não é? No boi, não é? Para poder levar uma carga. Sabe aquilo é jugo. Se o jugo daquele animal tiver muito largo para ele, vai fazer o que com ele? Vai machucar. E se tiver apertado, também vai machucar. Quem sabe o que é jugo agora? Isso é jugo. E o fardo? O fardo é o peso que vai em cima, que vai atrás. Jesus disse para nós levarmos o fardo dele e o jugo dele, que é leve e suave. Temos que levar um peso? Claro. Levar Jesus é um peso, é ou não é? Sim ou não? Você falar que é de Jesus dentro da sua casa, para os seus familiares, né? Ou essa época da Páscoa, né? O pessoal da Páscoa aí da sua família vai falar assim: tu vai comer carne? Tu não vai comer bacalhau? Minha família é do Rio, meu Deus do céu. Era uma religiosidade, tinha que comer o peixe. Como que tu vai comer? Isso é olha só. Olha só o quê? Eu tenho que ter uma vida de santidade. O que adianta chegar no dia e comer o peixe? Come a carne e se enche do pecado todo dia do mês. A gente tem que se livrar da religiosidade, pessoal. Eu gosto de comer o peixinho, mas independente da data. Porque isso é religiosidade. Jesus nos convidou para termos uma vida santa e não chegar no domingo da Páscoa ou na sexta da Paixão, come o bacalhau. Fica com a Bíblia que sai mais barato, irmã. Fica com a Bíblia que sai, além de você ficar no caminho certo, sai mais barato. Coisa séria, pessoal, que eu estou falando aqui hoje. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Um dia você foi religiosa, um dia você foi agressiva, um dia você foi doente, um dia você foi impaciente. Hoje o Senhor Jesus te chama para ser sim uma nova criatura e assumir o que Ele tem para você. Aquela mulher foi jogada ali no meio. E aí, Jesus, toma uma atitude agora. Sabe o que Jesus faz? Ele não está nem aí. Ele tinha passado a madrugada onde, igreja? Em casa chorando? Onde que Jesus passou a madrugada? No monte, se consagrando, buscando a Deus. Na hora que a mulher foi colocada bem no meio dele, que prova que ele estava passando ali? A Bíblia diz que ele desprezou a afronta. E além de ter desprezado, ele deu a resposta certa. Vamos ver, é aquela que você vai dar. Versículo de número 6. Isso diziam ele, tentando para que tivessem do que o acusar. E o que ele fez? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, o que aconteceu? Jogaram pedra? Saíram um a um e começaram pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram quem? Só Jesus e a mulher que estava no meio. Igreja, olha aqui para mim. Quando Jesus começou a riscar, escrever qualquer coisa lá na terra, ele não estava nem aí para a afronta do inimigo. Nós temos que aprender a desprezar as afrontas. E assim que Jesus desprezou aquela... Tem gente que com diagnóstico médico já fica desesperado. Vou perder o cabelo? Meu Deus, eu não acredito. E agora? Ai, meu Deus. Ai, Jesus, eu estou desesperada. Jesus agiu dessa maneira? Jesus falou: gente, espera aí que eu vou orar um pouquinho, eu não sei o que eu faço agora. Não. Jesus estava preparado porque ele estava sempre com Deus. Está vendo? Está entendendo o segredo aqui? Sim ou não? Se você estiver firme na palavra, na hora que a adversidade vier e te colocar, tentar te jogar lá no meio, você vai saber o que fazer. Quando aquela mulher foi colocada lá no meio para envergonhar Jesus e ela, primeiro passo que ele fez, ele desprezou a afronta. Primeiro passo que você precisa aprender a vencer. Despreza a afronta. Ah, mas está muito grande a luta. Despreza a luta e olha só para a palavra. Porque a palavra tem solução. O inimigo quer que você fique focado no problema. Problema, doença. Aí você vai crescendo aquele negócio, aquele ranço.
e aquele problema só vai crescendo. E aí o que acontece? O que a Bíblia diz que ele disse? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Olha a berlinda de Jesus aqui. Jesus tinha que fazer o quê? Qual é o plano de Jesus para nós? Salvar. Sim ou não? Então quer dizer que quando aquela mulher adúltera foi colocada na frente de Jesus, ele tinha que salvar só a mulher? Jesus ele tinha que salvar também os fariseus e os escribas, que também estavam contaminados com a religiosidade. Quem está entendendo aqui? Ela não era só a pecadora e adultério, não. Todos eles estavam com problemas. Problema da acusação. Você vem aqui orando pelo seu marido, pelo seu filho, Deus olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para fulano, para ciclano, para o meu chefe, mas você não diz olha para mim. Todos nós precisamos de ajuda. Quantas mulheres que eu atendo querendo que o Deus sare o casamento delas, mas que na verdade Deus já está sarando, começando através da sua vida. Ah, pastor, mas a senhora não sabe o que a senhora está falando, porque o meu marido que é um safado, que é ele que faz isso, ele que faz aquilo outro, ele é um perdido na vida. Eu venho para as reuniões, quem tinha que estar aqui era ele. Meu irmão, quem tinha que estar na reunião era você. É você mesmo, porque Deus sabe fazer a obra. Quantas palavras que você já ouviu falar assim, olha lá, ó, olha só, ele tinha que estar aqui hoje. Ah, meu filho tinha que estar aqui hoje. Não, quem tinha que estar era nós. Porque se é você que está ouvindo, quem tinha que estar ouvindo era você mesmo. Você vai se enchendo, vai replicando isso dentro da sua casa. Jesus disse, ninguém vem a mim, volto a repetir, se o Pai... É o Pai que vai enviar, não é você na marra, não. Não é você na força do grito, não. Na força da religiosidade. Menino, não vai com... Menina, você não vai com essa saia na igreja, né? O que vão falar de mim lá, irmã? Religiosidade. Aprenda a tratar com eles. Aprenda a cuidar. Você vai criar um ranço na garota que não vai nem querer mais sair de casa. Será que Jesus falaria assim com ela? Pastora, mas como é que eu vou falar? O Espírito Santo te conduz. A gente quer aprender com o especialista, com o coach do casamento, o especialista dos filhos, o especialista da criação do não sei o quê. Ah, minha irmã, você está esquecendo do Espírito Santo, que é especialista em todas as áreas. O Espírito Santo estava na criação do mundo, minha irmã. Ele participou da criação do casamento. Como que ele não vai saber? O Espírito Santo participou da criação dos filhos nessa terra. Como é que ele não vai saber como conduzir você para cuidar dos seus filhos? Ele vai. Dê chance para o Espírito Santo. Você está muito no seu eu, muito no conhecimento, e a gente vai esquecendo do conhecimento maior. Jesus, quando ele disse essa frase, ali, ele tocou o coração de todos que estavam lá, da mulher e dos escribas e fariseus, sim ou não? Jesus cumpriu o que ele veio fazer. Ele alcançou todos os perdidos que estavam naquele lugar. E a Bíblia diz que aconteceu o quê? Todo mundo foi para casa e ficou só quem ali? Jesus e aquela mulher aonde? Da mesma maneira que o inimigo tentou te envergonhar no meio de todo mundo, Deus vai te honrar também no meio de todo mundo. Ela foi honrada, ali ficou só ela e o seu mestre. Tanto que quando ela vê, ela então se converte na mesma hora, porque olha o que ela diz aqui, ó. E endireitando-se Jesus, no versículo 10, e não vendo ninguém, mais do que aquela mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. O que ela disse? Ninguém? Ela já estava assumindo que Jesus era Senhor da vida dela. Naquele momento, aquela mulher se converte. Ela não falou, nossa, ninguém, moço. Foi isso que ela falou? Ela falou, ninguém, Senhor. O Senhor me salvou. E ali, naquela hora, ele disse para ela, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Paulo foi conquistado, a mulher adúltera foi conquistada, os escribas e fariseus foram conquistados por Jesus, para que pudessem também conquistar a muitos. Aquele endemoniado gadareno que veio no meio dos sepulcros, Jesus, o que você quer com a gente aqui? Veio atormentar. Quando aquele homem fica liberto, sem nenhum demônio, ele fica querendo o quê? Jesus, eu quero ir com o Senhor, deixa eu ir. Ele, não, você vai ficar aqui na sua província para você falar o que eu fiz para todo mundo. Em outras palavras, você vai ganhar todo mundo que está aqui.
É aqui que está o seu lugar, é aqui que está a sua obra. Você não tem que abandonar seu casamento, tentar outro melhor. Você tem que salvar teu marido. Você não tem que jogar o seu filho na mão de Deus, na mão do terceiro, na mão dos outros, sendo que Jesus, o Senhor, deu ele para você. Ah, mas eu não sou capaz, pastor, eu já fiz de tudo. Você é capaz, com o Espírito Santo todo mundo é capaz. A capacidade não vem da gente mesmo, não. E ninguém aprende a cuidar de... Ninguém nasce sabendo cuidar de filho, gente. A gente nasce junto com eles. O filho nasceu, está nascendo a mãe também. Ninguém é melhor do que ninguém na hora de criar filho. Aí você vai comparar o coitado do teu filho com outro que faz trocentas coisas, sapateia, anda em bicicletinha que é perfeito e o seu parece todo lascadinho, coitado. Aí você fala, ai meu Deus, não compara não, filha. Jesus não comparava ninguém não. Deixa lá a sua bênção, cuida dela, da sua herança. Amém? É coisa séria, pessoal, é brincadeira, mas não é não. É coisa linda que Deus está te ensinando aqui hoje. Minha irmã, para terminar, eu quero que você volte em Filipenses 3,14, que a gente vai orar agora. 12, 13 e 14. Vamos ler de novo. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, ou seja, conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Minha amiga, Jesus nos chamou para viver a melhor vida que poderíamos ter. Abundância de vida, abundância de prosperidade. Não é prosperidade financeira só não, é prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Jesus te chamou para ter paz. Sabe quando que Paulo escreveu isso aqui? Você já sabe. Paulo estava preso. Paulo estava numa situação ruim. Mas ele escreveu falando, gente, não desanima não. Eu estou aqui prosseguindo para o alvo. Minha irmã, você pode estar passando a pior luta da sua vida. Mas se o seu alvo for Jesus, e você entender que você foi conquistada por Ele, para que você então tivesse forças para conquistar outras pessoas, então você vai ser vitoriosa em nome de Jesus. Amém? Fique de pé que nós vamos orar agora. Deus, muito obrigada por essa palavra.